A cada ano que se passa, o abandono escolar vem se alastrando e afetando a vida de milhares de estudantes, de forma que suas vidas são profundamente impactadas por esse motivo, em que suas oportunidades de conseguir um bom emprego são drasticamente mitigadas. Desta forma, até mesmo a economia do país é abalada, já que esta é constituída de uma estrutura trabalhista que depende do desempenho dos cidadãos. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em 2023, cerca de 9 milhões de estudantes entre 14 e 19 anos não completaram o ensino médio, seja por terem abandonado a escola antes do término desta etapa ou por nunca a terem frequentado, revelando um problema estrutural que demanda atenção urgente. Estudos do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, revelam que a pobreza e a necessidade de trabalhar são fatores principais que contribuem para o abandono escolar. Segundo o relatório de 2023, crianças de famílias em situação de pobreza têm uma probabilidade muito maior de abandonar a escola. Além disso, pode haver outras razões que levam ao estudante a abandonar os estudos, como falta de interesse ou problemas pessoais. Os professores desempenham um papel crucial na formação e desenvolvimento dos jovens, moldando não apenas o futuro acadêmico, mas também o social e emocional das novas gerações. No entanto, para que possam cumprir efetivamente essa função, é essencial que tenham acesso a uma formação de alta qualidade e apoio contínuo. No Brasil, a falta de qualificação é um problema persistente. De acordo com o Censo Escolar de 2023, cerca de 30% dos professores da educação básica não possuem a formação adequada para as disciplinas que lecionam. Esse número destaca uma lacuna crítica na preparação dos educadores, refletindo uma realidade onde muitos professores são deslocados para áreas fora de sua especialização. Uma outra situação comum é a designação de professores para disciplinas fora de sua área de especialização devido à falta de profissionais qualificados para certas matérias. Isso pode resultar em uma aprendizagem superficial e em dificuldades para os alunos que eles necessitam de uma compreensão mais abrangente das disciplinas. Segundo o jornal da USP, quase metade dos professores do ensino médio do país dá aulas de disciplinas para as quais não tem formação específica. O problema atinge redes públicas e escolas privadas e é mais grave em algumas matérias, como física. Mais especificamente, dos 494 mil docentes que trabalham no ensino médio, 228 mil, 46,3%, atuam em pelo menos uma disciplina para a qual não tem formação. O número de professores com formação adequada em todas as aulas dadas representa 53,7% do total. Ainda segundo o jornal da USP, quase um terço, 32,3%, dos professores só dá aulas em matérias para as quais não tem formação específica. Outros 14% se desdobram entre a área em que são titulados e outras para as quais não são habilitados. A seguir, entrevistamos alguns professores sobre a evasão escolar e qualificação dos professores. Esse é um trabalho realizado por 5 alunos do segundo DS da Escola Técnica Bruno Prestes. É uma entrevista com a professora Joelma e os integrantes são Gustavo Colas Matos, Renan da Silva, Ana Bezerra, João Otávio, Lucas Ruivo. Bom, para começar, apresente-se, diga um pouco de suas experiências, quanto tempo você trabalha. Ok. Meu nome é Joida, sou formada em matemática, com especialização em educação matemática, mestrado em matemática e agora fazendo doutorado na Unesp em Ciências Ambientais. Sou já professora há 20 anos e aqui nessa ETEC estou desde 2010. Dando aula aqui na ETEC Fernando Prestes. Também já dei aula na faculdade, na FATEC de Itu e comecei minha carreira dando aula no estado. Em relação à metodologia que a senhora utiliza, PowerPoints, listas dos exercícios, o que a senhora acha que prende a atenção do aluno com mais eficiência para ensinar a matemática? E também o que você vê que uns dos professores também estão aplicando esse tipo. Tá. Assim, no meu caso, eu ensino mais tradicional. Sou mais lousa, né, fazer a matéria, né, aula expositiva mesmo, explicar na lousa, e dar a lista depois, dar uma lista de exercícios, os alunos, né, irem tirando as dúvidas. Já tentei outros métodos de estar usando, de vez em quando até uso isso, né, o PowerPoint, na aula, mas eu acho que a lousa ainda, o jeito tradicional para a matemática, eu vejo que os alunos entendem mais. É legal sim, né? Existem projetos de matemática, né? Por exemplo,
no terceiro ano a gente dá aula de geometria espacial, né? A gente montar sólidos, né? É uma coisa mais assim, mas aí isso demanda um pouco mais de tempo. E isso a gente não tem tanto esse tempo aqui na escola, né? Por exemplo, matemática só tem 3 aulas, tem turmas que só tem 2 aulas de matemática, então para você concluir, né, um cronograma, não dá para diversificar muito. Então eu fico mais no tradicional mesmo. Você já disse nos projetos de matemática, né? O que você acha das aulas de um projeto como LEMES, NPC, e se você acha que a escola tem infraestrutura para esses tipos de aula? Ó, eu acho importantíssimo trabalhar com projetos, só que eu acho que tem que ter um tempo, né? Tanto de aula, porque no nosso caso aqui, né, na escola, a gente faz projetos, né? A maioria dos projetos é uma aula, eu acho muito pouco. E para desenvolver uma boa aula tem que ter uma comunicação, tem que ter, né, professor de projeto, professor, né, da área, você pegar um projeto, como chama? Um projeto de matemática? Vocês têm? IAMT. Né? Tem que ter uma conversa entre os professores para alinhar e ficar um negócio, né, mais interessante. E quem pega essas aulas de projeto, eu nunca peguei, mas eu vejo assim que o professor tem que ter mais tempo. E isso está complicado nesses anos aí, porque a gente tem tempo para planejamento. Tem cursos? Tem material? Se você pegar, tem livro de projeto? Tem. Mas como que horário a gente faz esses cursos? Né? Teria que ter, na verdade, teria que ter muito mais capacitações em relação, né, a isso, quando introduziram a questão dos projetos. Já precisaria ter, acho que antes de começar, já ter feito os cursos de capacitações, né? Então, é um pouquinho complicado, porque acho que assim, demanda muito tempo e até para você montar aulas interessantes para que os alunos prestem atenção naquilo, né? Porque às vezes você vem com um projeto, às vezes o aluno nem viu aquele conteúdo, né? Ou não tem base nenhuma e fica desinteressante para o aluno participa, e fica muito professor também. Então acho que isso complica um pouquinho. Esse serviço de tempo, né, tempo que vem diminuindo, né? Tem que os primeiros anos já não tem mais aula à tarde. No caso, eles estão perdendo 6 aulas, já foram eliminadas. Sim. Mas por outro lado também, acho que essa quantidade de aulas não sendo integral também, eu acho que os alunos estão vindo mais para cá por conta disso. Porque geralmente eles não querem passar o dia na escola, né? Eles querem um período mais com a família, né? Algo assim. Então tem aquele lado que você perde um pouco, né, de disciplinas, mas tem aquele outro lado que você também, né, também tem um tempo a mais em casa, de repente para estudar, a família também, né, desenvolver outras coisas também, outro curso também, né. Então, Você já viu também, falando sobre isso, professores, às vezes, acabam sendo escalados em algumas matérias que eles não são necessariamente os mais qualificados. Isso dá para pensar várias discussões de como poderia ser motivo também, né? Você já viu muito dessa situação onde o professor talvez ele estudou filosofia ou geografia, e daí, por ser legalmente permitido, ele dá uma aula de história, mesmo que não seja a melhor especialidade dele? sim, já. Eu mesma, né? Eu dou aula de matemática, mas posso dar aula de física, né? Dou minha aula, me preparo, mas eu ainda acho que as aulas de matemática são melhores que a de física. Eu acho que o que acontece? Os professores, muitas vezes, eles pegam essas aulas, por conta, às vezes, pode ser que fechou o curso, aí ele não tem, acabou aquela disciplina que ele estava acostumado, né? Mas tudo isso aí também ele vai, no começo é difícil, né? Depois ele vai buscando, vai estudando, vai comprando material, né? Então, aos pouquinhos que isso vai acontecendo também, né? Vai estruturando. Aí chega um momento que a gente negócio, da aula, ele se especializou tanto, né? E a gente acaba levando de boa, mas por essa falta de aulas, de repente, da sua disciplina, né, faz com que você pegue outras, né? Por exemplo, quantas vezes eu tive que pegar física, porque não tinha aula suficiente de matemática. Hoje eu consegui transformar tudo em matemática, mas eu passei uma boa época da minha vida com aula de física.
Então, e chega isso tem outras matérias, né? No técnico também, né? Você está acostumado com aquilo, mas você tem que ir para uma outra área, porque mudou, né? E toda hora vai mudando, né? As disciplinas, né? Um ano é em técnico, depois vai mudando. Então, mas a gente vai estudando. O professor é sempre ele inteiro estudando, né? Você aperfeiçoando, dando cursos para entender melhor a parte da matéria, passar coisas boas para vocês. Né? A gente sabe que a gente só para quando acaba se aposentando, às vezes nem isso, né? Mas é uma dificuldade, sabe? Na escola. E para os outros também. Então, um dos temas que a gente queria falar nessa entrevista é o abandono do sistema escolar. Eu queria perguntar para você, o que você acha que pode ser o maior motivo do desvio escolar? Então, eu acho que o abandono escolar tem vários fatores, né? Um dos fatores é a parte econômica, né? O pessoal às vezes não tem condição, às vezes até pega ônibus para ir para a escola. A gente já passou, já vi alunos que não tinham condições, a gente foi, por que você está vindo para a escola? Ah, eu não tenho dinheiro para pegar um ônibus para ir para a escola, né? E aí você vai ter aquele acolhimento, a escola tem acolhimento, então talvez precise de mais projetos, né, do governo para auxiliar essas pessoas para não ter esse abandono, né? Aqui eu não vejo muito o abandono, né? Eu vejo mais na parte do pessoal do técnico, que às vezes tem que trabalhar, estudar ao mesmo tempo, mas também as aulas têm, às vezes, aquele curso que o aluno entrou não é o curso que ele gosta, né? De início da lei. Agora, a gente começou da base comum, eu não vejo tanto isso, mas eu vejo meus colegas comentam, pessoal da área técnica, né? Que às vezes você fala, não é aquilo que você quis, eu entrei pensando que é uma coisa. Não também, às vezes, pode acontecer das aulas não serem atrativas. Então, tem vários fatores, né? Que influenciam ele a estar abandonando a escola. Né? Comparando alguém que só faz a base comum e alguém que faz a base comum integrada ao técnico, a senhora acredita que as pessoas têm mais chance de desistir dos estudos? Com menos, claro. Eu acho que quem faz só o técnico desiste mais de quem faz ou só médio e integrado, o técnico. Eu acho que o médio acaba segurando um pouquinho os alunos do integrado para dar a obrigação de ser um curso, o médio é obrigatório, né? Então acho que isso ajuda a segurar um pouquinho. Com esse médio com o curso técnico, provavelmente ninguém vem vazando, né? O aluno só não gosta também do curso e vai para outra escola que é só o ensino médio também. Também acontece bastante isso também. O pessoal sai daqui, não gostei daquele. Mas acontece pouco ainda. Assim, eu vejo que acontece muito. A nossa sala já saiu 4 alunos. Um que nunca veio para a escola e 3, eu acho que saíram porque não por conta do curso ou não sabe do curso. Não se adaptou. Também tem muito isso, né? Da pessoa vir com uma visão, né? Mas o bom da área de vocês é que usa para tudo, né? A área de vocês, qualquer curso que vocês forem fazer. Sim, tecnologia, né? Agora, voltando para o tema do abandono escolar, eu gostaria de saber a opinião da senhora, como professora, quanto que um abandono escolar pode afetar a vida de uma pessoa? Se a pessoa abandonar mesmo a escola difícil, mas se fundamental e médio, né? No caso de vocês, abandono fundamental e médio, né? Porque se você está estudando, é conhecimento. Quando você tem conhecimento, você entende melhor o que está acontecendo ao seu redor. Isso abre oportunidades para vocês de emprego, né? Você vai ter muito mais oportunidades. Mas também ser crítico. Quem vai passar perto de vocês? Às vezes né? Você consegue se defender também. E agora já no técnico, aí tem que ver, né? Se a pessoa vem procurar um técnico, por causa dela estar quer trabalhar com tecnologia, né? Para quem tem um técnico em DS, IPI, para estar melhorando, né? Aí ela vai lá, desiste, mas ela quer continuar naquele. Seria interessante, né? A pessoa está continuando, não abandonar,
estimular para ter conhecimento e levar o nível do próprio emprego, né? Você ter quanto mais você se especializar, melhor, né? Você vai crescendo, né? Você vai conhecendo novas oportunidades, vão aparecendo novas oportunidades. Você estando aqui dentro, hoje, ou dentro de uma escola técnica, dentro de uma universidade, né? Vão aparecendo oportunidades para você, né? Você vai desenvolvendo. Isso é para a sociedade também, né? Economia, né? Então, desenvolve tudo, né? Tudo melhor, né? Na educação. É interessante também analisar como, tipo, segundo o IBGE, cerca de 2% das pessoas que estudam no ensino fundamental, elas desistem, já quando vai para o ensino médio, cerca de 8,6%, o que é 4 vezes mais do que no ensino fundamental. E o curso ainda, de acordo com alguns relatos, também aumenta ainda mais a taxa de desistência dos alunos, no caso do curso mesmo. Para você se manter aqui, você tem que vir de ônibus. Quanto você gasta de ônibus? Você tem que ter um caderno, você tem que ter. Então tem que ter uma ajuda por trás, né? E às vezes tem famílias que às vezes a adolescente tem pais para escolher o irmão mais novo, o irmão mais novo que seu pai, mas você está na creche. Porque não tem. Então, né? Isso é complicado, né? Tem que ter uma estrutura por trás, uma ajuda, um acolhimento, né? Para a pessoa poder continuar, porque na verdade ela quer estudar, né? Ela quer, né? Mas precisa ter uma ajuda por trás, senão não tem motivo. Qual é a motivação, né? E também a motivação nas aulas também, né? Tem que ter aulas, né? Mais atrativas, né? Tentar. Eu acho que pega mais a parte, né? Sim, eu acho extremamente vital ter esse auxílio às pessoas que são mais dificultadas a vir para a escola, que nem, por exemplo, as pessoas que moram em outras cidades. Aqui nem Moleque, tem um monte de gente assim. Eu não sei o nome do projeto, mas tem ali não sei se o projeto é palavra certa, mas que o governo ali te dá todo dia 2 passos de ônibus, eu acho, que é para você ir e você voltar para a escola. E vai entre as cidades, sabe? Então você vai estar a Soial, planos. Eles ajudam, né? Ajuda bastante, né? Mensalmente. É uma diferença enorme no curso. Imagina só, você ter que ir todo dia, tá? Só para você começar o dia estudando, você ter que já pagar R$10. Vai acumulando ali, em um ano você tem uns 200, 250 dias de aula. Se multiplicar isso por 10, já é uns 2.000, 2 salários mínimos. E você está pagando só para ir para a escola pública. E que de certa forma vai te trazer uma recompensa assim, em termos de imediato. É um investimento a longo prazo, então não é para agora. É para daqui 3, 4 anos. Sim, isso deixa a situação ainda mais delicada. Talvez as pessoas que não têm essa visão de futuro, assim, talvez também tenham a tendência de abandonar. Né? E muitos não têm nem essa oportunidade, né? Nem de ter todo esse conhecimento, né? Para poder evoluir e pensar assim, na formação. Sim, conhecimento que é vital, porque eu acho que só o conhecimento está na consciência. Sim. Obrigada, pessoal, pela oportunidade aqui. Espero ter contribuído um pouco. Né? Não tem vergonha também para vocês de falar, né? Então, Todo mundo aqui tem um pouquinho de vergonha, sabe? De vocês. Conversando. Professor Luiz Flávio, apresente, por favor. Boa tarde, né, pessoal? No momento da gravação estamos na tarde. Né? O professor Luiz Flávio já fazem um pouco mais de 23 anos, né, que eu sou professor aqui na ETEC. Nesse período a gente passou assim por uma série de momentos aí diferentes aí com relação a mudanças de estrutura da ETEC, mudanças da matriz curricular dos cursos e também mudança do perfil, né, dos alunos conforme vai passando as gerações, né? Muitos professores, né, nesse período também se aposentaram, né? Mudou também, né, uma boa parte do corpo docente também nesse período. Bom, começando então
sobre um pouco de qualificação dos professores, tá? Eu quero que você me explique um pouco sobre metodologias de ensino, quais você aplica, qual você vê outros professores aplicando, o que você acha que funciona. Bom, a gente procura aplicar geralmente a receita que deu certo, né? A gente experimenta, né, várias formas. Durante os anos aí, algumas coisas sim acabaram dando certo, ou que é assimilado pela maioria, é o que a gente acaba usando. A gente não tem muita inovação nisso aí, porque a gente sempre acaba topando com algumas tristes realidades, vamos dizer assim, né? E o que seriam essas tristes realidades, né? Maior parte da turma na sala de aula, independente se é matriz curricular ou base comum, pelo que eu converso com os professores, não está muito interessado em estudar, né? Está estudando por obrigação. Então, qual que é a metodologia que dá certo, né? Aula expositiva, né? Onde a gente explica e demonstra, né? Como faz as coisas, e a gente dá para o aluno demonstrar que ele tem o mínimo de domínio, né? Naquilo que foi proposto, foi explicado, foi demonstrado, que ele faça uma atividade prática, escrita, muitas vezes para avaliar, né, a assimilação de conceito, a gente dá prova escrita também, né, para o aluno poder demonstrar, né, que ele tem algum domínio, conhecimento do tema que foi abordado. Então, basicamente, eu falei também de avaliação aqui no caso, né, não só de metodologia, mas basicamente a metodologia é aula expositiva. Os professores, eles, claro, são que dão ao aluno conhecimento, certo? Só que a gente sabe que frequentemente, às vezes, ocorre de um professor ser escalado numa matéria que ele não tenha a maior especialização, porque quando você se forma, são múltiplas matérias que você pode lecionar, mesmo que você tenha níveis diferentes em cada um. Então, eu queria perguntar para o senhor se você já viu muito desse quadro. Não, muito pouco. O professor não está preparado, por melhor que ele esteja, por melhor que domine, se ele trabalha, muitas vezes ele trabalha já no mercado com aquilo que ele tem que ensinar aqui, então quando ele chega aqui, ele muitas vezes se depara também com algumas questões, né, que não estão acontecendo aí faz uns 4 anos para cá, porque melhorou muito a nossa estrutura, né, mas a gente tinha um problema no mercado, a gente estava trabalhando de um jeito, o padrão do mercado era de uma forma, e a gente não conseguia trabalhar aqui, porque faltava laboratório, faltava quantidade de máquinas no laboratório, as máquinas não eram capazes de rodar, né, de rodar o software, ou a gente não tinha infraestrutura de servidor, uma série de coisas para poder trabalhar no padrão do mercado. Hoje a gente não tem, hoje não, né? Já uns 4 anos para cá a gente tem todos os laboratórios com máquinas ótimas, e de uns 15, 16 anos para cá a gente tem também a questão de não ter um problema relacionado à infraestrutura, né? Servidores, internet, esse tipo de coisa na escola. Então, basicamente está sanado. O que acontece é que, por melhor preparado que o professor esteja, que ele trabalhe com aquilo no mercado, muitas vezes acontece chegar aqui e ele não poder dar aula daquilo porque o aluno ele teve um nível, o nível de interesse do aluno é baixíssimo, e também no primeiro ano ou no primeiro módulo do curso, no segundo ano ou no segundo módulo, quando é modular, o curso sempre é assim, né? Ele é 3 módulos ou 3 anos, né? Na receita que a gente tem aqui no ensino técnico. Então, acontece que o aluno, ele teve uma aula muito básica e aquele básico ele não assimilou. Passou de um semestre para o outro, ou passou de um ano para o outro ali, ele já não lembra mais praticamente nada do pouco que ele viu, então não tem como ele assimilar e dar sequência, né? Naquilo que ele já estava vendo, que muitas vezes não é nem sempre o suficiente para o mercado. Esbarra raramente algum caso aí, né, do professor que assumiu a matéria, daí ele pegou no meio do bimestre, não sabia o que estava sendo dado, ele vai ter que preparar, fazer um ajuste para conseguir pelo menos até acabar o semestre ou o ano, alguma coisa ele conseguir daquilo que tem que ser passado de acontecer com o aluno. Acontece, é raro. Por exemplo, esse ano, pelo menos nas turmas que eu dou aula, né, que eu dou aula para todas as turmas de IDS, de informática para a internet,
aqui da escola e dou aula também, né, ali na FATEC, lá para o pessoal do DS. Pelo menos esse ano eu não vi acontecer. O que acontece que eu já vi, que eu fiquei sabendo que aconteceu em algumas FATECs, algumas ETECs aí esse ano, né? Meus amigos que assumiram, né? Que eles chegaram lá, era para ter sido ensinado algo, tipo, eu estava sem professor, ou o professor que estava indo numa parte ainda introdutória, já estamos agora no fim do ano, acabando o semestre, ele vai ter que dar um básico, pelo menos, para os caras, para os alunos, para as meninas, os meninos lá não ficarem sem nada. Sim, é uma comunicação muito real isso, muito frequente, eu já experienciei várias vezes. E voltando um pouco ali no assunto, você falou sobre como antigamente faltava um pouco material, assim, de computadores, de internet, para você lecionar as matérias de programação, certo? Uma coisa que hoje em dia dá para sentir um pouco nos alunos é que as matérias de projeto parece que elas estão sendo feitas muito na pressa, porque o professor é muito vago, não tem material base ali para ele dar a matéria e os alunos também ficam perdidos. Então, você tem alguma opinião sobre isso, também fazer um paralelo? Bom, o que está acontecendo aqui, está acontecendo em todas as ETECs e também em outras escolas que adotaram esse modelo. Então, quando não vem já da instituição já um plano pedagógico, então se você quer implementar um plano de curso, que tenha esses projetos integradores e essas disciplinas de projeto, o que tem que acontecer você montou o currículo, planeja alguma coisa, tem que ainda pegar mais um ano e meio para montar um material adequado para aquilo, que o material tem que ser avaliado primeiro, antes, para daí sim começar. E claro, passou o primeiro ano, tem que ter um feedback do professor, dos alunos, de como foi, então leva-se tempo, tem dinheiro, né? Tem um custo. E para as primeiras turmas nunca vai ficar legal. Quando a gente tem uma mudança na matriz curricular, nas disciplinas técnicas, e a mudança é grande, vai ensinar uma tecnologia nova, a turma para quem a gente ensina, né, a primeira vez naquele módulo, vai pegar as atividades que você acabou de preparar para aquilo lá. Então nem todas estão perfeitas, nem todas estão no ideal, estão numa sequência que seria o ideal. E depois que o professor termina, né, faz uma vez, daí ele tem como fazer, né, uma avaliação de como foi o trabalho dele, de como os exercícios, que exercício tem que colocar, qual exercício tem que tirar, qual atividade você vai fazer diferente, a ordem, vamos mudar a ordem para melhorar, porque ele reparou que num projeto, num exercício lá, coisa que ele ia ensinar no final é usado ali, ou era bom que o aluno soubesse. Então é isso que acaba acontecendo. Em qualquer lugar do mundo não tem aquele negócio, vamos começar algo e vai sair perfeito de primeira. Não existe, né? Então as disciplinas do projeto deu muito problema no estado inteiro, tanto é que elas estão saindo fora. Está entrando agora o MTech, né? E no MTech o curso é igual, vírgula, não tem os projetos, as aulas do projeto. Porque aquele famoso, né? Uma coisa que é recorrente aqui no Centro Paulo Souza se é feita uma experiência, mesmo que tenha aí 10, 20, 30 ETECs que conseguiu fazer aquilo à perfeição, muito bem, foi positiva a experiência lá, 30 ETECs no universo de quase 300, a gente está na casa das 300, é muito pouco. Então a realidade lá em São Paulo, na Grande São Paulo, é uma, aqui numa cidade maior, aqui do interior, ou da Baixada Santista lá, uma cidade maior é outra realidade, e numa cidade menor, aí próximo aqui do interior de São Paulo, ou mais afastado, é outra realidade que a gente tem. Tanto de estrutura, a escola, a base dos alunos tem, muda totalmente. Então é por isso que a gente tem que sempre estar reavaliando, e o Centro Paulo Souza
na avaliação que eles tiveram, né, da disciplina, dessas disciplinas de projeto, eles resolveram tirar, porque eles viram que a grande maioria das escolas ia ter muita dificuldade de fazer algo bem, razoavelmente bem feito. Então, não vai ter mais essas disciplinas para isso. Também a questão do engajamento dos alunos, que é baixíssimo, talvez isso que eu vejo. Não, tipo, é aquele negócio, né? Na escola aqui, no Fernando Prestes, o engajamento é baixo, mas tipo, a ideia de ter Sala Maker, por exemplo, né, que inaugurou ano passado e tal, né? Se já tivesse a Sala Maker, para você incluir isso no projeto, ou outras estruturas, que muitas vezes outras ETECs já tinham, né? Porque a ideia não surge assim, vamos fazer para todo mundo. É um negócio que é feito numa ETEC, dá certo, é montado uma receitinha, né, de como é feito, do que precisa investir, do que precisa ter, e é replicado nas outras. Então, provavelmente o projeto ele foi primeiro adotado aí em uma, duas ETECs, deu muito certo, daí eles resolveram colocar nas outras. Aí cai naquela questão, né, da regionalidade, das dificuldades que são inerentes a só aquela ETEC e poder implementar o negócio. Então, como eles viram já que a experiência não deu certo e talvez precise de muito investimento, muito tempo para fazer o negócio dar certo, resolveram tirar. A questão do engajamento é aquela, né? Às vezes aqui está baixo, em outro lugar está ótimo, está um monte de gente chateada sabendo que tirou o negócio. Sim, muito diverso, muito variado. Então, a gente falando não só das escolas, os professores, também os alunos, que são... Bom, o professor dá para falar que é a base do ensino, mas é ensino para quem, certo? Então, queria perguntar, você já viu muito caso de abandono e evasão escolar? De uns anos para cá, como eu estou dando, nos últimos 5, 6 anos, estou dando aula para o ensino médio integrado, né, de alguma forma, né, integrado, né, ensino médio ao técnico, a gente tem menos evasão, porque como o aluno é obrigado a terminar o ensino médio, e bem ou mal, se ele veio de escola pública, que é a estrutura da ETEC Fernando Prestes, ou do Rubens de Faria, ou da Armando Panunzi, a estrutura das ETECs, o ambiente que tem na ETEC, geralmente é muito melhor que a escola pública, no modo geral. A ETEC também é pública, mas as escolas da Secretaria de Educação, salvo algumas exceções da regra, a maioria eles têm problemas de estrutura, problemas diversos aí com relação também ao bairro que elas se encontram, a logística e uma série de outras coisas para o aluno chegar lá. Então, a maioria das ETECs geralmente elas são bem localizadas, né? Com exceção, claro, da Armando Panunzi, né? Que era um prédio que estava parado lá que eles resolveram aproveitar, mas mesmo assim a prefeitura aqui deu um suporte aí mínimo de ônibus, então está dentro do aceitável lá. Então, mas o que acontece? Basicamente é o seguinte, já vi aluno desistir porque no modular, no caso, né, que é aquele curso que é 1h30 à noite, e o aluno geralmente que está lá, ele já fez ensino médio, ele já trabalha durante o dia muitas vezes, então ele chega lá, ele simplesmente alega que ele não gostou do curso, ele alega que é muito complicado para ele quando chega na quinta e na sexta, porque ele ele trabalha durante o dia, e ele mora lá na Zona Norte, a ETEC fica aqui na Zona Sul da cidade, tem muito trânsito, é muito complicado para ele vir, para voltar, então tem motivos assim para alunos os mais diversos. Já que os que eu presencio mais nos últimos 6 anos, que é como é integrado, o aluno geralmente só estuda, tem mais tempo livre, com relação a tipo, os pais dele mudaram por causa de trabalho, teve alguma dificuldade familiar, teve algum problema psicológico, e no meio do processo ele acaba, em vez de correr atrás, né, e continuar levando, porque o problema todo mundo tem, né, o aluno acaba optando por ser transferido para uma escola mais perto da casa dele, né, que geralmente é uma escola da Secretaria de Educação, né, do Estado, ou ele já estudava em escola particular, que nem aconteceu o caso esse ano com o aluno primeiro. Ele estudava numa escola particular aqui da cidade, lá tem ensino médio, tá, claro, é integrado como uma profissão, porque agora não pode mais ter, né, o ensino médio sem dar alguma base profissional para o aluno. Em vez de continuar lá, como ele passou no vestibulinho que ele resolveu entrar, ele ficou quase o primeiro bimestre inteiro, então se adaptou, né, e resolveu
conversou com os pais entenderam que seria melhor para ele e tal, ele transferir de volta, né, para a escola que ele estava, por exemplo. Daí foi uma questão de adaptação dele, não é que não é que tipo, os alunos estavam todo mundo achando ruim na turma dele, tanto é que só ele tipo, que saiu. Só ele que acabou saindo. Daí teve outro caso de uma outra aluna também que teve problemas familiares, né? Ela foi morar com a avó, então tipo, pediu transferência para lá, e na cidade não tinha ETEC, não tinha um curso também próximo, então foi estudar na Secretaria de Educação. Então geralmente o problema aqui é mais geralmente é pessoal, é relacionado mesmo ao próprio aluno e não à qualidade do curso ou algum descontentamento dele, no geral. É sempre assim, um problema particular, ou até mesmo psicológico, ou de saúde, ou de trabalho dos pais, que algum outro tipo de problema que a pessoa tem em casa que acaba influenciando e a pessoa acaba desistindo, mudando, né, transferindo, né, para outra escola. São basicamente todas as causas do abandono dividem em duas, certo? Que é realmente a capacidade do aluno de permanecer na escola e o caso onde ele tem a capacidade, mas talvez falta de motivação, talvez, certo? E deixa eu perguntar também, o que você acha que todo esse quadro agrava na vida de um aluno? Alguém que evade a escola, que ele abandona a escola, o que você acha que são impactos sociais, culturais, econômicos? Uma coisa é o aluno tipo, sair da escola, que é o que aconteceu aqui em todos os casos, e for transferido para outro lugar, quando é no integrado. Quando é no profissionalizante só da noite, o cara simplesmente desistiu do curso, ele não é obrigado mesmo a terminar, desistiu, direito dele, né? Só que esse que desistiu só do profissionalizante, ele deixou de se qualificar e de repente poder melhorar, mudar de área, poder trabalhar numa área aí que trabalha, que ele possa, né, ter um ganho maior, ter uma ascensão social até por causa disso. Já no caso do aluno, quando ele evade de fato, ou seja, ele deixa de estudar, abandona a escola, que é isso que seria o aluno evadir e deixar de estudar, ele vai ter uma série de problemas aí com relação ao trabalho. Hoje ninguém contrata que não tem pelo menos ensino médio concluído. Então ele vai ter que fazer um curso EJA, né? Só para, não sei se vocês sabem, já foram ver como é que é, mas basicamente toda a qualidade do aprendizado de um aluno num supletivo, né? Um curso de educação de jovens e adultos, depende basicamente do interesse e da boa vontade do aluno. Se ele só está querendo pegar o diploma do ensino médio para ele poder trabalhar, que ele precisa desse diploma, ele vai ganhar provavelmente salário mínimo aí o resto da vida, se ele não correr atrás de estudar e se aperfeiçoar. Do mesmo jeito que a gente conhece muita gente que nem o ensino médio terminou e por uma série de questões, ambições pessoais da pessoa, daquele cidadão, ele correu atrás, aprendeu outras coisas, outras habilidades, montou o próprio negócio dele, o negócio deu certo por competência, trabalho e sorte, né? Tem que ter um pouquinho, né, dos três aí para o negócio para frente, se tornou bilionário aí. Mas geralmente o que acontece quando a pessoa deixa de estudar vai ter que acabar fazendo supletivo depois, ou seja, vai ter que dar um jeito, né, de terminar isso aí e vai acabar preso num trabalho ou num serviço aí que vai pagar no máximo salário mínimo para ele. Se o esforço é mínimo, o salário também, né? Aquele negócio, né? Eu escutei uma vez um ex-aluno aí que ele está estudando, que ele estudava, ele era esforçado, estudava, tanto é que trabalha hoje na área, né? Ele trabalhava em outra área. Hoje ele está trabalhando na área de TI, né, que é a área que eu trabalho. Ele falava na época, olha, quando eu comentei, né, mas cadê o aluno tal que não veio hoje de novo? Eu falei, para fracassar na vida não precisa fazer esforço nenhum, não precisa nem sair de casa, né? O pai e a mãe tá botando um teto e comida lá pro cara, o cara simplesmente optou por hoje não vir de novo. Então, aquele negócio que você falou, esforço mínimo. Salário às vezes nem mínimo, né? Que
nem consegue trabalhar depois. Obrigado, tchau, tchau, até mais. Bom, começando com você sabe, diga um pouco sua experiência. Você já foi diretor da escola há 8 anos? Isso, exatamente. Então, pessoal, bom estar aqui com todos vocês, né? Vocês estão me ouvindo, o pessoal do trabalho, do grupo. Fico muito honrado em poder falar com vocês e contar um pouquinho da minha experiência, né? Então, como eu já me apresentei, Paulo Sérgio Germano. Aqui na escola, por muito tempo, né, quando diretor de escola, fui conhecido por Germano, que é meu nome de guerra, vamos dizer assim. Estou há muito tempo no Fernando. Posso dizer que tenho muita experiência e conheci muito sobre a escola. É uma escola que eu estou aqui, comecei a lecionar aqui em 1990, passei por todos os cargos aqui dentro da escola, tombei integral por integral. Sou formado em tecnologia de processamento de dados, depois fiz várias pós-graduações, vários cursos. O último curso que eu fiz foi pedagogia em 2016, quando eu estava na direção ainda. E a minha experiência na docência começou então em 90, oficialmente falando. Embora eu seja da tecnologia, eu me encontrei na educação. E os conhecimentos foram sendo agregados pouco a pouco. Fui participando então aqui dentro do Fernando. Assumi a coordenação do curso de informática, né? Hoje é o professor Neuza, no médio, o professor Anderson, no técnico, são meus amigos. E eu fui participando cada vez mais da escola, mais das atividades, lecionando, sempre na área de informática, vários componentes, sistemas operacionais, OSA, que não existe mais, aplicativos informatizados, banco de dados, sistemas operacionais que eu já falei. Então, vários componentes. Acaba com o tempo você fica mais em alguns, mas todos os componentes de forma geral eu acabei lecionando um pouco. Né? E essa experiência fez com o tempo, né? 2007 cheguei à coordenação pedagógica da escola, foi quando abriu. E posteriormente, animado pelos colegas, pelos amigos, e também eu, tendo assim a convicção que poderia ser diretor de escola, eu participei da prova. Para quem não sabe, tem uma prova, depois tem uma entrevista, e depois então é que você vai distribuir para os alunos aí, falar dos seus projetos e tal. E os alunos votam, o professor vota e o funcionário vota. São votos ponderados, mas todos votam. Aí existe uma lista tríplice, ela vai para São Paulo, e a superintendência então é que normalmente escolhe o primeiro, que foi escolhido pela comunidade. E assim foi. Fui diretor de 2008 a 2012, depois de 2012 a 2016. Você tem direito, você passa todo o processo de 4 a 4 anos, daí tem um interstício. Muitos me perguntam por que eu não vou ter direção, porque foi o meu tempo e entendo que foi o tempo que nós conseguimos fazer muitas coisas aqui na escola. Então, minha experiência na educação é grande nesse sentido. E na gestão, embora eu não tivesse feito nada para ser um gestor, eu vi que sabe quando vocês se encontram. Então, vocês que estão aqui na escola hoje, vocês já usufruem dessa estrutura. A quadra, essa lousa de forma aqui que vocês estão vendo, foi nós que colocamos, era giz. Né? A própria televisão na sala de aula, embora não tivesse esse suporte, nós colocamos lá em 2011 já. A escola teve catraca, para quem não sabe. A quadra coberta, nós que conseguimos, né? Reparem que eu sempre falando do nós. O Paulo sozinho não faz nada, ninguém faz nada sozinho, é sempre equipe. Trabalha aqui em equipe. Eu fui muito feliz, Deus me abençoou muito. E merenda nós não tínhamos, viu? Foi em 2009 nós trouxemos merenda, né? Para vocês terem uma ideia. E tínhamos até café para os alunos, uma máquina de café expresso ali, tá? R$2,50 era o cappuccino, o café na época. Em 3 anos nós juntamos R$6.000, compramos 2 lousas digitais para a escola, que estão ali ainda em algum lugar guardadas na lousa, mas nós chegamos a utilizar. Essa pintura da escola, tudo que vocês veem de acessibilidade, essas cadeiras que vocês estão vendo aqui, eram cadeiras universitárias, nós trocamos todos por essa mesa mais confortável. Então, são tantas coisas, né? Acessibilidade da escola, aquele todo lá fora. Então, graças a Deus, nós contribuímos muito com a escola. Nós, que eu digo, sempre o grupo. E
dei uma saidinha de 2 anos agora, um interstício que eu fiz aí na saída nossa, houve uma saída por premiação, e agora eu fiz um concurso aí porque eu amo dar aula e voltei para dar algumas aulas aí para os meus alunos e viver esse tempo que eu gosto muito dentro da escola. Então, assim, de modo bastante resumido, né? Essa é a primeira escola, a única escola. Eu não dei aula em outra escola, é só Fernando Pérez. Minha vida, eu vou falar aqui uma coisa bem, que depois eu vou dar risada na entrevista, mas é bom. Eu tenho 2 amores, a primeira minha esposa e a segunda a escola. Então foi o mesmo tempo mais ou menos que eu casei, e o mesmo tempo que eu encontrei na escola. Porque a escola permite ao professor, né? O professor tem uma função muito especial. É uma única carreira que você, todo ano, todo semestre, você começa a trabalhar com alunos, pessoas novas. Você tem toda a sua experiência. Para você vai repetir, mas para os alunos é novo. Essa é a grande sacada do professor ir se modificando, e encarando, e passando tudo de melhor para o aluno. Não só o componente que ele leciona, mas acima de tudo, o exemplo de pessoa, de caráter. Eu tenho certeza que isso o aluno capta muito de longe. Então, essa é um pouquinho da história da minha vida aqui na escola. Sim, realmente o professor tem um papel fundamental na formação da pessoa, não só academicamente, mas também socialmente com pessoas, certo? Bom, começando então, você falou tanto na introdução sobre professores, a formação deles, quão importante para a formação dos alunos. O que você acha dos professores? Assim, você com 8 anos na direção, certamente já conheceu muitos professores. Sim. E existem muitas formas de técnicas de pedagogia, certo? Sim. Estratégias, princípios. Me diz uma coisa, o que você acha dessas técnicas? Quais você aplica? Quais você vê os professores aplicar? O que você acha que funciona? Certo. Bom, diante dessa pergunta, a primeira coisa, na verdade, tudo na vida você aprende. Tudo é possível de aprender. Tudo. Mas não tem dúvida nenhuma que dom é uma coisa muito importante. Então, não obstante você fazer a melhor faculdade, a melhor universidade, de medicina, de engenharia, pode ser o que for. Mas não obstante toda essa carga técnica, você tem que gostar daquilo. É fundamental. Se o médico não gostar de clinicar, ele pode ser até um bom médico tecnicamente, mas ele jamais será o médico. Aquele que teu pai, tua mãe sempre procuram na agenda e está lotado. O famoso cirúrgico com medo de sangue. Isso, então, da mesma maneira, eu coloquei o médico é uma coisa muito prática. A gente traz para a educação também. Vocês são alunos, vocês estão no 2º ano, já passaram aí, vocês devem estar com esse semestre, com esse ano, devem estar indo na casa dos 20 professores já que vocês devem ter visto, 15 mais ou menos, né? Vou colocar porque tem professor que repete e tal. E vocês, até mais, e vocês veem então isso, né? Tem um professor preferência, tem um professor simpático, tem um professor que às vezes não gosta nem de dizer bom dia, acontece, né? E eu estou dos 2 lados. Hoje eu estou de novo na docência, estive 8 anos na direção. Como você bem falou, Gustavo, eu conheço os professores. Na minha gestão, né, nos 8 anos, nós chegamos a ter 150 professores, 2.500 alunos e 20 funcionários, mas 20 funcionários que a gente não tinha sempre, muitas faltas, mas isso é uma coisa do público. O público sempre acontece com funcionário público, né? Funcionalismo público, né? Então você tem muitos planos, vagas e às vezes aqueles que estão aposentando, enfim. Mas voltando ao professor, Paulo, como que tem bastante tempo, né? 32 anos direto, você tira 8 aí da direção, né? Nós ficamos com 24 anos de docência. E assim, alguém pode perguntar assim, como que você chega à liderança? Como que você chega a ser o capitão do time? Como que você chega? Porque primeiro que primeiro tem que ser bom, o que você faz? Vamos colocar um jogador de voleibol. Você é bom, você joga bem voleibol. Ótimo. Mas será que você vai poder ser líder mesmo jogando bem? Às vezes não. Você é o melhor time, mas não é o capitão. Você não tem características de liderança. Né? Você confia muito em você, mas você demora um pouco para pensar na equipe. Então, a mesma coisa é para o professor Paulo, como que alguém chega a coordenador? Em tese, ele se mostra um muito bom professor
E os próprios colegas do grupo falaram, olha, o Gustavo, ele tem jeito, ele vai ser um bom coordenador. E assim foi comigo, por exemplo. Qual que foi a minha pretensão ao entrar na escola? Lá nos idos que eu falei para vocês, em 1990, que vocês não eram nascidos ainda, assim, professor, mas se sonhou lá ser diretor de técnico? Mas como que foi então? Eu fui jogando cada jogo. Eu entrava na sala, muito jovenzinho, muito jovem, que tal aqui. Então eu entrei, os computadores eram PCs, 386, 286, não minto, era um Cobra 280, depois se pesquisa o que era um Cobra. O que é Cobra? Não é da Amazonas, não é na conta, não, também. Computadores brasileiros. A época da reserva de mercado, até 88 você não podia. Olha que legal, o Brasil não podia exportar sua tecnologia. Então, muito velho, muito numeroso. Isso. Então, o que acontece? Nós tivemos que fazer com os nossos o que tinha que. Não tinha dó, era. Vocês, eu acho que na aula de informática básica, alguém falou do DOS para vocês, né? Disk Operation System. Quando teve a reserva de mercado, né? Era SOD, sistema operacional. Né? Então, sistema operacional de disco, para não ser DOS. Então, a gente perdeu muito. Não só nisso, não só em tecnologia, nós perdemos em tudo. Em tudo. Tudo o Brasil ficou com gap. Exatamente, ainda estamos. Hoje nem tanto em função da globalização. Mas na educação, no saneamento básico, enfim, mas isso é um problema estrutural do Brasil. Mas voltando, Paulo, como que se fazia? Eu entrei, quando entrei, peguei muita gente mais velha do que eu para dar aula, tem uns caras veteranos já fui papel na mão, fazia meu planejamento de aula em fichinhas, lousa e saliva, e fui muito estudioso. Eu nunca fui o melhor aluno da classe. Se perguntar, você foi melhor? Não, mas era um dos mais esforçados. Para mim não tinha tempo feio. Eu não sei, vou aprender. Tem gente que, por exemplo, tocar violão. Tem cara que toca meu ouvido absoluto, o cara tem qualquer coisa. Eu não. Se eu estudar ainda fica mais ou menos. Entendeu? Mas ele tem que aprimorar. Então, gente, voltando. Que técnica se usava, professor? Eu treino nas bases. Às vezes eu conto um segredo para vocês. Todo curso que eu começar, independente da minha experiência, dá uma tremidinha no joelho e um friozinho na minha barriga. Sabe por quê? Porque é uma responsabilidade muito grande. Eu vou ter que falar para os meus alunos, vou ter que mostrar para os meus alunos quem eu sou, a partir do zero, porque vocês me conhecem. O aluno faz isso. Então, começa do zero. Para mim é muito bom porque eu venho a cabeça na grana. Então você tem que ter sangue nos olhos, faca entre os dedos, eu vou dar aula. Então a primeira coisa, a minha técnica maior foi, eu vou entrar para dar aula. Não vou enrolar, não vou. Primeira coisa, irmão do Paulo. O que mais, professor? Eu começava a analisar a sala. Tem o meu jeito, essas brincadeiras que vocês começaram a ter comigo, o meu jeito assim, eu sempre fui. Só que depende da sala, você tem que temperar mais, temperar menos. Tem aquela turminha que entende da risada, tem uma turminha que não gosta, fica séria. Hoje tem uma outra complicação que não tínhamos na época, que é a questão de você. Não é que a gente falava bobagem, eu nunca fui professor de falar um palavrão na sala de aula e vocês não vão ver e não usam essa técnica. O stand-up com palavrão, por exemplo, não é stand-up para mim. Stand-up é não usar palavrão, ser inteligente com sacadas inteligentes. Porque hoje o cara faz stand-up, você pode fazer estatística, 98% é palavrão. Com poucas sacadas, pelo menos a maioria, tem exceções boas. Então, eu entro para minha sala de aula, vocês vão ver eu sentado em cima de uma mesa, para ficar mais perto dos alunos, falar uma palavra que eles gostam, mas não. Primeiro, então, o meu aprendizado de aula foi, a cada turma que entra, você ir conhecendo a turma. Como que você conhece? Você solta, de repente, uma fala que você sempre solta para as outras salas, faz uma brincadeira de reação. E aí você vai. Eu faço o meu aluno fantasma, eu mesmo faço perguntas para mim, e eu mesmo respondo. Eu falo para os alunos, essa pergunta, ninguém falou nada, muito bom. Excelente! Então vamos juntar tudo. Sim, entendeu? Porque os alunos ficam falando assim, cara, é meu jeito, mas é uma metodologia, é uma pedagogia, não sei dar um nome para isso, pode ser, mas o fato é, qual que é o objetivo do professor? Ele tem os conhecimentos, que hoje você tem essa informação,
muita gente fala, nós estamos na era da informação, eu concordo, mas não no conhecimento. Um monte de informação errada, todo mundo pega no filtro e põe lá. Conhecimento é outra coisa. Informação tá. Então, o que eu cobro muito, o que eu procuro falar com os meus alunos, mesmo na aula de informática, é corrigir em português. Faço uma brincadeira com o meu aluno que não sabe nada de português, né? A gente vamos, a gente somos. Falei, professor, a gente vamos no cinema? Falei, vá você que eu não vou. Então, mas eu faço comigo mesmo. Jamais eu estou falando com um aluno direto, até para não gerar qualquer tipo de bullying, de jeito nenhum. Mas quando eu falo assim, o aluno que fala de repente desse jeito vai ficar mais ligado. Então, eu me permito a isso na medida em que a classe me permite, sem desrespeitar ninguém, absolutamente ninguém. Então, isso é uma metodologia, isso é uma unidade. Professor, então você procura usar um pouco de humor na sala de aula? Isso, humor na sala de aula. O aluno meu está cansado, ele chega às 19 horas da noite, trabalhou a noite inteira, o dia inteiro, ainda vem para a aula. Rapaz, aluno, Gustavo, se a gente não fizer uma brincadeirinha, assim, sabe, para sair um pouquinho da rotina, aí você pode quebrar 15 minutos, um quebra-gelo de 15, 20 minutos. Você começou a tarde, ela rende muito. Chegava a aula à noite aqui, o intervalo ultrapassava, professor, o intervalo, só lembrar porque tinha merenda. Então é muito legal isso, é muito legal. E claro, os períodos que você dá aula também são importantes. Eu dei aula de manhã na minha época, dei aula à tarde, dei aula à noite. É verdade, se perguntar para mim hoje, professor, qual o horário mais cansativo, que parece que 1 hora tem 2 horas, é à tarde. Você não explicou isso para mim, mas eu acho que você já... E conforme a aula, então, você olha o relógio está parado. Isso também é um mau sinal, né? Porque é sinal que a aula está sendo arrastada pelos alunos, pelo professor, então não é fácil. Então, professor, você como diretor, você tinha reclamações? Tinha reclamações. Sim. Porque é o que eu falo, eu sempre falo com meus alunos assim, vocês estão a fim de aprender? Ô professor, eu estou a fim de ensinar. Quantas vezes você vai me responder, professor, eu vou repetir até que você entenda. A não ser que a classe disperse demais, aí não vale a pena. Né? Porque você sabe que uma classe de 40, que estão atentamente na sala ali prestando atenção, a estatística é pequena. 15, 20, a dispersão é muito grande. Mas tudo isso vem em função da didática do professor, da metodologia dele, da forma como que ele dá. E por mais, não é laboratório que deixa a aula melhor. Não é. Quem deixa uma aula melhor é o professor. Posso falar uma coisa? O material que ele tira da mão. Se o professor for bom naquilo que está imbuído a fazer, a aula é show. Você sai da sala, você fala, pô, como valeu hoje, valeu. Eu sempre perguntava ao meu aluno à noite, como que você está indo embora hoje? Ele falava assim, você tem que ir todo dia embora da escola, porque fala assim, hoje valeu a pena estar aqui. Nem que tenha sido uma aula só, mas tem que valer a pena. Eu aprendi algo diferente. Tá na internet, mas não é lá lendo, é o professor traduzindo para você aquele conhecimento, aprofundando, fazendo o aluno chegar mais longe, fazendo com que o aluno tenha discernimento, fazendo com que o aluno pense para resolver. E é o que você mesmo falou, na internet, fácil encontrar informação. Agora, o professor ele te dá um verdadeiro conhecimento sobre aquilo. Exatamente. Então, aí talvez vai entrar numa outra pergunta futura, mas aí tudo isso que vocês perguntaram para mim, mas é expectativa. Gustavo, Renan, quando vocês entraram aqui no curso, não precisam responder. Qual a expectativa que você tinha? Não respondam. Então essa expectativa gera na gente o quê? A certeza de um avanço. Então, vejam, se vocês, essa expectativa gera, tudo é expectativa. Não sei hoje se vocês estão namorando, estão ficando, mas tudo é expectativa. Né? E se ficar, e se namorar, a esposa, o casamento, o trabalho, tudo gera expectativa. E quando essa expectativa não é atendida, o que acontece? Você desanima. Decepção. E quando você decepciona, o que você faz? Você se esconde, fica deprimido, não quer mais. Se eu for, eu não vou mais prestar atenção, não vale a pena. Então, é um círculo vicioso. Né?
Mas eu acho que isso nós vamos entrar na pergunta mais tarde. Que inclusive, não sei se foi diretamente a intenção, mas você fala desse desânimo de perder a expectativa, já entra um pouco no tema da entrevista, que é a evasão escolar. Né? Isso mesmo. Evasão escolar. Né? Então, não sei se eu posso trazer essa comentário. Tem, né? Então, eu não sei se consigo responder a primeira pergunta, mas assim, então, metodologia, claro, gente, quando nós começamos a usar o Teams serve para isso, uma ferramenta de apoio. Televisão, ferramenta de apoio. Vídeo, ferramenta de apoio. Laboratório, claro, dependendo do componente, é muito de apoio, mas é apoio. Não é o professor chega lá, ligar e falar, entra agora no YouTube aí e vê como faz. Não. Porque aí tem que fazer ao vivo, se errar ao vivo, não tem problema. Sabe? Mas a gente tem que, o aluno tem que sentir com a gente, tem que fazer o aluno participar. Independente da matéria, mas eu só dá aula de informática, mas dei aula de teoria, dei aula de fundamentos da informática, história da informática. Pô, história, eu amo história. Então eu começo a contar a história dos alunos, aconteceu isso, olha, o Alan Turing fez isso, eu começo a contar umas curiosidades que nunca as pessoas perceberam. Professor, a Ada Augusta, a primeira programadora, ela é filha do Lord Byron, já é aquele cara com boêmio. Verdade, professor, é que bacana. E ela conheceu o Babbage, que trabalhou com ela, era mais velha, o pai estava no meio. Isso começa a explicar. E ela foi a primeira programadora da história. Primeiro programador, não é primeiro programador. Ela foi tão, Lady Lovelace. O primeiro código dela no escrito foi leilão agora, faz um ano. Entendeu? Então, eu não sabia. Então, essas coisas, sabe? Pô, você assistiu o filme O Jogo da Imitação? Não, assista aí, conta a história. Pega a pipoca e Guaraná, chama a família, entendeu? Sim. Né? Estrelas Além do Tempo, das mulheres na NASA. É história, é cultura, é tudo isso. Pouquinho, você já ouviu falar, o senhor já ouviu, mas não veja as redes, esses mais recentes estão aí. Mas veja, se você pegar Uma Mente Brilhante, Uma Mente Brilhante é um filme, acho que 2000, filme extraordinário. Né? Quem é ele? É um trabalho, né, feito é o mesmo ator que fez o Gladiador, e ele faz um filme da vida do maior matemático que ganhou o prêmio Nobel já com demência. Ele tem esquizofrenia, teoria dos jogos, que é usada em todo e qualquer ambiente administrativo. Ele fez isso, gente. Ele produziu essa tese esquizofrênica. Sim. Então, é uma história interessante. Eu já ouvi falar. Daí se conta isso, tem aluno que gosta, confunde mais, entendeu? Então tem que aguçar o aluno. Eu sempre falo, você tem que fazer com que o aluno, o que você gosta, descobrir como o aluno gosta, as temáticas diferentes. Eu costumo fazer nas minhas atividades, depois que eu Teams Quiz, perguntas e respostas, até eu tenho um curso público. Porque assim, Gustavo e o pessoal que está me ouvindo, né? Como o professor da área técnica vai chamar a atenção de vocês se vocês estão extremamente pressionados para fazer um Enem, onde essa matéria técnica não vai ser usada? Como que eu vou chamar a atenção? Então, eu fiz uma escola técnica, fiz o Getúlio Vargas, análise de laboratório químico. Né? Então, eu fiz química. É mais puxado, porque se você fizer um ensino médio normal, você não vai ter as matérias técnicas, que já são muitas. Pressão, hoje, muito mais que na minha geração, quando meus pais estavam bom ensino médio, vocês são pressionados, primeiro, por vocês mesmos. Segundo, a turminha da sala. Terceiro, e não menos importante, talvez o mais pressionado, os pais. Não só pais, a família toda. Família toda, né? Pais, avó, tia, todo mundo está. E aí, Gustavo, terminou, e aí, o que vai fazer? O cara tá lá ainda na pré-infância, já quer saber o que você vai fazer, né? Hoje está assim, então não dá tempo de você respirar, é a hora que você se frustra também. Você vai, não é porque você queria, porque a família falou para você ir. Sim, é uma busca assim, que às vezes a gente se perde nessa busca, que a gente busca assim, fundamental, médio, faculdade, pós, não que isso é ruim, o oposto. O que é ruim é você buscar isso
sem você entender o porquê, certo? Isso, exatamente. Por que claro? Porque meu pai queria ser médico, vai fazer medicina. Meu pai queria ser engenheiro, não foi, né? Então, aí quando você é inteligente, então você passa. Só que no primeiro 6 meses da faculdade, USP, Unicamp, ITA, pessoal, ITA, né? Aí não tem como, né? A gente passar no ITA, né? Um exemplo. Mas tem, sempre, pô, não é isso, pra mim, não é, entendeu? Aí como que você encara teu pai e tua mãe? Aí, filha, você passou, você é muito caro. Como que você vai dizer? Seus pais vão fazer tudo que possível pra você. Mas, gente, eu fico pensando, será que isso vai gerar uma frustração muito grande depois? Bom, mas é um problema, mas eu estou dizendo como a pressão vai ter. Sim. Tem profissionais, tem alunos extremamente ótimos que se formam, fazem a primeira faculdade e não se realizam. Quando fazem, mas aí tem alunos que não fazem. Mas aí também entra o caso da evasão daí, no curso superior, né? Que também poderia entrar no ensino médio técnico, né? Enfim, mas dentro desse contexto que vocês me perguntaram, eu falei do perfil da metodologia, enfim, mas então, para passar a regra, eu diria, é o professor analisar a sala. O professor tem conhecimento? Tem. Ele tem didática? Tem. Ele tem metodologia? Tem. Pô, vai dar tudo certo. O que falta daí? Não adianta ele vir com esse pacote pronto se ele não entender a sala. Porque, de alguma forma, você tem que se adaptar. Sala de reuniões de professores, é normal ter entre vocês. Se tivesse mais uma sala igual a vocês, na mesma. A sala A é assim, a sala B tem esse perfil, é normal. Porque ela é coletiva, mas ela é individual. É a soma do individualismo que dá coletividade nesse sentido. Então, o que acontece? Tem aquela sala mais forte, aquela sala é muito bagunceira, vou usar o termo, né? E nem porque ela não acha que ela não é tão boa, mas é o jeito que de repente juntam umas pecinhas ali que estão no mesmo grupo. Quando eu estudei tinha isso, tinha o A, tinha o B, tinha o C. Às vezes tinha alguma coisa que hoje se detonaria, existia um preconceito, na época não tinha. A turma A é assim, porque a turma B é B, o A é melhor. Não necessariamente. Às vezes é por questões até de ordem alfabética, enfim. E também é interessante que esse fenômeno ele ocorre dentro de uma própria sala, certo? Sim. Você tem um grupo que é mais relaxado, você, o outro que é mais empenhado, mais sério. Isso. Na hora que tá todo mundo junto, na hora de entregar o trabalho, né, ou fazer uma prova, a turma até muda de lugar. Né? Não é normal. Vou sentar mais perto do Gustavo, do Renan, que estuda mais, né, quem sabe sobra uma coisa. Sim, é normal, porque ele não tem. É o que eu falei, são pessoas diferentes, gente. São pessoas diferentes. E tem uns que não tem jeito, atrapalha essa inteira. Deixa eu ficar muito ferrado, porque tem 3 ou 4 que não param. E todo mundo ligado, mas os 4 não param. E daí é aquela situação, até isso tem que ser didática. Você para de falar. Eu fiz muito isso. Vem cá, continua aqui para mim. Toma. Não, pode voltar, você vai continuar vendo. Tem, sabe? Então, você tem. Dependendo do jeito que hoje você fizer, pode até detonar que você escolhe sua aluno, não é essa. Né? Eu estou falando aqui hoje, século 2024, você tem que ter muito cuidado, mas chegar e falar para o aluno, continua aqui para mim, porque o assunto vai estar mais interessante. Até essa maneira de abordar, você tem que saber como abordar. O aluno entender que foi para ajudar, não para humilhar, para se olhar para ele, não, absolutamente. Tem que ser de uma forma sua, cada pessoa tem a sua. Eu nunca tive, em 22 anos, problema de aluno falar que eu chamei a atenção de uma maneira indevida. Porque você tem que ter um jeito e tal. Porque até nisso, hoje, o professor, se você estiver do lado de cá, é muito claro hoje. Né? Porque o aluno pode chegar na casa e falar para o pai que foi assado e não foi, né? Então o pai já vem, sem esperar ouvir o lado da escola, o que aconteceu, né? Isso é muito difícil hoje também. Hoje mais do que ontem. Os pais entenderem o papel da educação. Né? Porque alguma coisa é o que os pais ensinam em casa. O que o pai ensina na casa, a escola não ensina. Com licença, muito obrigado. Me desculpe. Palavrinhas mágicas. Palavrinhas mágicas, né? Que vocês, então, mas vocês sabem, tem colegas seus que não são, que tem que o professor falar como que é mesmo. Né? Eu não tenho nada. Professor, eu quero ir ao banheiro, mas eu posso te falar para mim, professor. Né? Tem alguns que entram e saem e parece que o professor não está lá. Isso aí parece que é uma língua estrangeira, uma
magia antiga intensificada. Então, e realmente, na direção tive casos, né, não vem, tem explicação aqui, mas eu tive casos na direção de alunos serem desrespeitosos para a minha pessoa, de chamar o pai, muitas vezes, os pais não entenderam, falaram, não, meu filho não foi, falou assim, eu peguei seu filho é um ótimo aluno, inteligente, só que ele me desrespeitou. Parabéns por isso, seu filho. Conversei com o menino depois entendeu o que ele fez, eu pedi desculpa para mim, professor, eu errei, me antecipei. Aí o pai veio depois falar comigo, pai na minha frente, assim, na minha frente igual você é seu pai. Gustavo, você pediu desculpa aí para o seu irmão, eu não devia. Como assim? Sabe o que eu fiz? Falei, querido pai, por gentileza, pode se tirar da minha sala, o problema não é seu filho, é o senhor. Ah, o que você sabe? Você está aqui perto do promotor, o que você sabe? Se a gente, eu não abro mão dos meus alunos, absolutamente não abro. Eu acredito nisso. Eu posso dizer que em 32 anos eu tive sucesso nisso. Como eu falei, eu não sou unanimidade nessa escola. Estou conversando com vocês, não sei para onde vai esse vídeo, mas muita gente fala, esse é o Germano, esse é o Germano. Eu nunca fui unanimidade, mas uma coisa eu falo, façam isso na vida de vocês. Façam, levem isso para a vida de vocês. Faça seu trabalho da melhor forma possível. Faça com maestria, faça com dedicação, faça o melhor, sempre. Sabe por quê? Porque as pessoas podem até não gostar de você, como eu não sou da unidade, mas jamais vou falar do trabalho de vocês. Pode até não gostar da pessoa, mas do trabalho, né? E voltando àquilo, para eu chegar na direção da escola, eu me dediquei ao máximo na sala de aula. Não existe o contrário. Ninguém chegando, senão não aguenta. São 8 anos que eu estive na gestão do Fernando. 8. Então, não é fácil, é muita coisa para resolver, é muito pepino, mas a escola melhorou. A escola, nós pegamos uma escola boa, melhoramos, e os colegas que vêm depois da gente querem melhorar também, né? Essa é a ideia. Eu entendo que toda entrevista, né? Tudo aqui está sendo muito importante, muito bom, levantado aqui muitas coisas importantes que eu trouxe da minha experiência, mas tem um item específico que chama, não é uma coisa localizada, não é uma pergunta, não é uma resposta minha efetiva, mas é algo muito, muito ruim que está acontecendo e não é de hoje na educação do Brasil. Não é na escola técnica, não é no município, não é num estado específico, é no Brasil todo de forma geral, que é evasão. Ou seja, o abandono do aluno dos estudos, da sala de aula, não importa qual a graduação que está fazendo, se é fundamental, se é o médio, se é o técnico, se é uma pós, faculdade, não importa. É a sua saída da educação. Então, tem alguns dados que eu quero compartilhar com vocês aqui, que entre 2017 e 2018, né, houve um aumento de 220 mil jovens desistentes. Isso já são 6 anos. Pode colocar na casa dos 300 mil já. Então, é uma realidade preocupante. Por quê? Porque era um problema, primeiro, escolar, sem dúvida nenhuma, educação, mas que vai implicar num problema social gigantesco, que é o que o nosso país vive. Nosso país vive um problema social muito grande. Por isso o Brasil ainda, por mais que cresça, por mais que tenha números gigantescos, ainda se fala, é uma nação em desenvolvimento. Por mais que fale, está desenvolvendo, por quê? Porque problemas da Europa, problemas na América do Norte, problemas em N países do mundo já foram resolvidos. Por exemplo, vou dar um exemplo muito prático, mas tem a ver com a razão e tem a ver com a questão social. Vejam vocês, se você vai para os grandes países da Europa, França, Paris, Madrid, Barcelona, Zurique, na Itália, Roma, você vai se deparar com uma coisa muito impressionante. Você não vê um fio elétrico por via aérea. Você não vê. Tudo subterrâneo. Por quê? É muito melhor, é muito mais seguro. Questões de produtividade, além do visual. Daí você fala, mas por quê? No Brasil, você só vê, só um condomínio muito, muito top, já tem condomínio.
mas na cidade você não vê. Sabe por quê? Na Europa eles já resolveram um problema fundamental. Sabe o que resolveram? A questão da básica sanitária. Então lá esgoto, água tratada já foi resolvido. E é por baixo da terra também. No Brasil não se resolveu a parte sanitária. Como que a gente vai pôr fio embaixo se nem o esgoto está? 70 milhões de brasileiros hoje não têm água nem esgoto tratado no Brasil. 70 milhões, é muita gente. Então, mas por quê? Porque aqui vem de algo muito mais importante atrás, que é a condição familiar, a estrutura familiar e, por consequência, a educação. Só mais uma coisa para pôr em contexto esses 70 milhões. O Brasil tem cerca de 210 milhões, né? Ou seja, é um terço da população. Exatamente. Já pensou, nós somos aqui de Sorocaba, nós estamos falando de Sorocaba, está São Paulo. Você não vê isso. Quando você passa no riacho, agora que está chovendo, você vê um fedor, né? Um cheiro forte aí, né? Você fala, puxa vida, né? Imagina que você não vive com isso, você abrir a tua casa ali, você dá para isso, as crianças crescendo ali, né? Se contaminando, ficando doente, que é outro problema, a saúde. Porque se tudo nós tivéssemos, nós teríamos um investimento muito melhor para a saúde, não no saneamento básico, que já estaria resolvido, mas em outras instâncias, muito estudos, medicamentos, etc. Então, o abandono, né, que é a primeira parte que ele registrar isso, além do que nós estamos falando, e ele ocorre também, principalmente no ensino médio, né, falando muito no ensino médio, e a motivação são N, que eu vou colocar aqui, mas eu tenho as minhas também: problema de relacionamento, bullying, estratégias eficazes de prevenção e intervenção para resolver esse problema, enfim. Mas eu vou colocar algumas aqui e vou me debruçar em algumas delas. Então, abandono escolar é um fenômeno complexo e multifatorial, influenciado por diversos fatores. Por exemplo, falta de motivação. Muitos estudantes abandonam a escola devido ao desinteresse e desmotivação. Bom, a desconexão entre o currículo escolar e a sua realidade contribui com essa falta de interesse e entusiasmo. Dificuldade financeira. Necessidade de trabalhar para ajudar no sustento da família. Eu preciso trabalhar, não vou estudar. Eu preciso ajudar. Falta do trabalho. Para não faltar no trabalho, ele deixa de estudar. Problema familiar. Conflitos familiares, estabilidade emocional, falta de apoio familiar. Eu estou olhando geral aqui, mas tem mais. O bullying, problema de relacionamento com a violência escolar. Falta de apoio educacional adequado. Aluno que não recebe suporte profissional para se sentir desencorajado e desmotivado. Gravidez, isso por causa das meninas, gravidez na adolescência, tira as meninas da escola, não voltam mais, muito difícil. E dificuldade de aprendizagem, devido à baixa aprendizagem dos anos de ensino fundamental, ele não consegue acompanhar. Agora, só alguma coisa para diferenciar: a diferença entre abandono escolar e evasão. Abandono e evasão. São dois, parece sinônimos, mas são diferentes, né? O abandono ocorre quando o aluno deixa a escola e não retorna. Abandonou, que é o caso que eu falei das meninas aí, da gravidez. Muito difícil voltar, muito difícil. Então, abandonou, ela não volta, não tem perspectiva nenhuma de volta. Daí, lá na frente, surgem os eixos, que é a educação para jovens e adultos, que tentam cobrir uma lacuna lá atrás. A evasão escolar, por outro lado, refere-se a casos em que o aluno falta à escola regularmente, mas continua matriculado. Ele está matriculado, mas não vem. Está matriculado, mas não vem. Problema da motivação, falta de saúde, ninguém fala nada. E o aluno, então, ele depois é tido como abandono oficial, porque ninguém procurou a escola e tal. Então, ambos os fenômenos são preocupantes e querem atenção. O abandono escolar envolve as ações mais diretas para recuperar estudantes, enquanto a evasão envolve a implementação de medidas para que se faça isso. Bom, gente, então tem vários planos para isso. Tem planos que você vai ler em lugares aí: programa de apoio, bolsa, incentivo, que é o que já está correndo, programas de suporte e orientação, financiamento de programas que proporcionam acompanhamento individualizado do aluno, conscientização sobre a importância da educação, talvez essa seja a mais importante de todas, parceria com empresas, instituições, maior conexão entre a escola e interesse de jovens, educação integral, visão da educação, aprendizagem adequada, busca ativa, enfim, existe uma série de receitas aí. Mas vamos para a prática.
na minha concepção. Paulo, você passou por um momento de evasão aqui? Sim. Não tanto quanto agora. Aliás, a evasão escolar é aquilo que, vocês já ouviram falar que o Centro Paula Souza, as escolas, os professores têm um bônus. Bônus é um valor salarial que eles ganham em função de alcançarem alguns índices. Mas não é o professor, é a escola como um todo. Mas a escola como um todo, na verdade, é a soma dos professores e atitudes da escola que dão esse todo. Você tem uma média final, que é a soma da atividade de vocês, mais participação, não é isso? Então, professor, existe alguma coisa que pode ser feita a partir de algumas ações? Tem. Se você me perguntar especificamente do Fernando Prestes, ou perguntar, por exemplo, do que poderíamos fazer, então vocês sabem que aqui tem um vestibulinho. É uma maneira pela qual vocês entram aqui no Centro Paula Souza, vestibulinho. E as faculdades têm a questão do Enem. Mas vamos falar aqui especificamente no caso pontual aqui do Fernando. Na nossa direção, nós sempre procuramos falar muito, publicar muito, divulgar muito o vestibulinho, a importância do vestibulinho. Então nós falamos muito da importância dos cursos, as expectativas, criamos expectativas. Daí você ouve falar, alguém ouve falar, por exemplo, mas o Fernando é bom, a escola é boa, aí os pais falam para outros pais, a escola é boa, tal, daí os alunos vêm e tal, bom, daí já acontece a minha expectativa gerada não foi atendida. Mas vamos lá, quando você faz uma publicidade muito grande do teu vestibulinho, o que acontece? Muita gente se inscreve. Eu não sei como que foi Acho que tinha o percentual de vocês. A cada vaga tinha 11, 10 pessoas, se não me engano. Então, você foi extremamente concorrido. Com certeza pegou. Então, mas isso não acontece nos cursos de forma geral. No ensino médio, sim. Por quê? Aí, na contramão de tudo, eu entendo que a evasão do ensino médio nunca foi tão grande. Eu lembro quando o diretor era 40, 138, 37, os 3 que estavam foram para outra escola. Né? Tá? Então, eles não deixaram de estudar, não estavam sentindo as expectativas aqui. Eu não sei qual é a prática da sala de vocês, se vocês estão com 40 ainda ou não. 36, porque 4, por algum motivo, mudaram, o pai mudou, não atendeu a expectativa dos pais nem do aluno, enfim. Mas vocês estão lá 36. Então, a grande probabilidade é que você termine 36, que já é uma razão, né? Quase 10% aí, né? Se a gente colocar 10%, né? São 4. Então, veja, que não é boa, mas está atendendo por uma média. Mas hoje já está muito grande. Então, no ensino médio e no médio técnico, a demanda do Fernando sempre foi boa. Porque os pais procuram, ele fica mais tarde lá, está estudando, é bom tal, o prédio como todo é muito bom tal. Então isso é importante. Gostam, é bem localizado, então existem N motivos. Agora, no ensino técnico não. Porque no ensino técnico, Gustavo, Turminha, que está me ouvindo aí, você não tem nada, você vai falar, vai fazer um curso técnico à tarde, vai uma noite lá de design de interiores, mas nada te prende. Nada te prende, rapaz, estou cansado, estudo de manhã, estou fazendo estágio. Então, a evasão, quando você não tem um vínculo, você não tem um lastro que te segure, além da vontade, fica mais difícil ainda. Porque o ensino médio, o que acontece? O ensino médio, isso é agravante, né? Está crescendo, não deveria, porque em tese, o final do ensino médio vai dar futuro de uma universidade, de uma faculdade, que você está desejando para você se tornar um profissional qualificado. Qualificado no sentido não técnico, mas ser um bom profissional. Então, em tese, o ensino médio não deveria ter evasão, porque eu vou fazer um trocadilho aqui, porque o ensino médio é fundamental para você fazer o Enem. Porque é o que eu falo, na matéria técnica, os professores hoje da área técnica, que tem o ensino médio técnico, né? Tem as matérias do número comum, que já não são fáceis, e mais as técnicas. Então, como que eu, professor da área técnica, eu vou chamar a atenção do meu aluno, que já está sobrecarregado, e fazer com que ele sinta a importância do meu componente? Então, agora, o ensino médio, ele é, como eu disse, ele é essencial para você, você tem que terminar. Porque, como eu falei, a pressão é muito grande hoje, muito mais do que ontem. Primeiro sua,
segundo da classe, as redes, quando eu falo classe, não só o tangível, mas o intangível, no sentido de concreto, você não pega nas pessoas da rede, mas você sente a pressão. Interessante isso, né? Então elas são intangíveis, mas elas causam pressão. Então, pô, eu passei, meu colega passou, daí você começa a apelar, vou fazer um curso que não tem nada comigo só para eu passar. Então, não tem nada a ver, você tem que focar. Ah, mas eu estou com 17 anos, eu já estou idoso. Não, calma. A minha faculdade, quando eu fui encarar a faculdade, eu tinha 23. Eu entrei cedo, mas não era o curso que eu queria. Eu fiz fazer processo de produção na FATEC. Pai, mamãe, estava feliz comigo, mas eu vi que não era o curso para mim. Eu esperei abrir o curso de processamento de dados, não tinha. Eu esperei chegar. Passei na primeira turma, 40 vagas para 800 candidatos. Não sei como eu passei até hoje, mas eu passei. Não tinha nem computador. O primeiro semestre lá na FATEC não tinha computador. Olha a expectativa, não sabia nada. Alguém que mexia com o computador no final, ali entre 86 e 87, era gênio. Era aquele papel zebrado, aquela impressora, né? Impressora matricial. Ninguém mexia hoje. Quem sonharia num smart computador? Sim. Você entendeu? Uma coisa dessas, inclusive é uma curiosidade que você pegou de lembrar, essa pecinha aqui, ela é milhares de vezes, milhares de vezes mais potente do que os computadores que levaram o homem para a lua. Então, 1969, o primeiro computador da minha casa que eu comprei foi o PC, era melhor que o dele já, que eu comprei em 90 mesmo. Porque era PC, que não tinha memória, era uma vaga lembrança. Então, o disquete e outras coisas que vocês nem só veem aí pelos sites aí, né? Mas, gente, então, a evasão nos preocupa, como foi colocado aqui, né, a situação da evasão, mas ela é frustrante até, porque um país, uma nação, não estou falando Brasil não, tá? Qualquer semelhança é mera coincidência, mas se não tiver um investimento na base da educação, nosso país não muda. Eu falo categoricamente e debato com qualquer pessoa a respeito disso, porque a educação é essencial. É a educação, porque não adianta você ir lá no Ribeirinho, no Amazonas, de uma família que está coletando lá ouro, garimpo, e ele não pode. Aí chega alguém da federal aí, fala assim, não pode mais fazer isso. Mas por que eu vou viver? Uma pessoa simples, tem educação, tem nada. Nós vamos fazer uma casinha para o senhor lá, e o senhor vai morar lá. Então, onde eu quero chegar? Se não der a mudança estrutural, não vai haver mudança na prática. Então, vamos continuar garimpando. Eles fazem por mal na subsistência deles. E por que a subsistência deles? Porque eles não tiveram o que nós tivemos. Nós somos privilegiados, nós aqui da região sudeste, sul, centro-oeste, mas quando você começa a ir muito para o norte, você vê a dificuldade que é. E as pessoas são muito extremamente, quando eu falo, estão extremamente pobres, mas não pobres no sentido material, é da educação. Porque sempre tivesse perspectiva que seus filhos fossem para a faculdade, às vezes nós conhecemos uma história desse poeta aí, um médico, que saiu lá do sertão nordestino, tem que recordar sobre isso. Ele conseguiu chegar lá de uma forma assim exponencial. Aí ele volta para o lugar dele, ele é o médico ali do lugar. Mas, gente, é 1 em 1 milhão. Ele foi contra a maré, ele foi o cara resiliente, ele foi aquele cara que brotou, mas dependeu muito dele. Então, onde eu chego? Essa estrutura que a gente está caminhando. Mães cada vez mais jovens. Meninos cada vez mais jovens, um menino de 14 gera uma criança com uma menina de 15. Aí não tem nada porque os pais, se for estruturado, os pais vão separar, não vai ter nada além disso. Agora, quando é desestruturado totalmente, essa menina, numa situação dessa, que você tem um bebê, daqui a um ano vai ter um outro pai. E aí, daqui 15 anos, quando o menino tiver 15, a menina que ela teve 15, a mãe tem 30. Só que ela não deu estrutura nenhuma para que seus filhos tivessem acesso à educação. Certo? Quando a gente fala do esgoto, quando a gente fala da parte sanitária do Brasil, que está totalmente, como eu falei, 70 milhões de pessoas, né? Nós somos em 210, 220, deu agora aí. Então, é um absurdo. Gente, é um absurdo. Você não imagina que é 70 milhões de pessoas? Vocês conseguem imaginar isso? Né? A gente fala de São Paulo,
Paulo, 45 milhões de pessoas no estado de São Paulo. Então, o professor é mais do que isso, quase o dobro de São Paulo. Então, gente, não tem esgoto, como que ele vai para a escola? Ele não tomou banho, ele não se alimentou, ele está doente. Então, a única maneira de fazermos isso é o acesso à educação. E claro, quando eu levar ajuda para esses lugares, não é ajuda assistencial. A ajuda tem que ser uma ajuda estrutural, garantida, escola, porque no desenvolvimento escolar e a família tendo esse apoio, mesmo que ela não tinha tido antes, ela aprender a escrever é fundamental, começar a conhecer os seus direitos, porque uma população, um povo que tem uma educação boa e firme, ela vai fazer tudo melhor, ela vai atrás dos seus direitos, ela vai buscar as coisas que ela sabe que tem que buscar, procurar os canais competentes e mais. Vai ser uma população, um povo, que vai saber até votar nos seus representantes. Sim. Porque vai ter como escolher de fato, e não vai ser barganha, porque hoje, infelizmente, né, ainda no Brasil, infelizmente, a eleição vai, a eleição vem, e a troca tem sido, né, o escambo, que se fala troca, tem sido veemente. É culpa das pessoas? Não, é culpa da estrutura. Eu moro no Nordeste, né? O Gustavo vai ser deputado. O Gustavo chega lá, ô Paulinho, como está sua família aí? Eu vou ser deputado. Quantos tem? Nós temos em 20, volta em mim, ó. Vou construir uma casinha para você. Vou dar uma cesta básica por mês. Daí, como ele não tem nada, tadinho, ele aceita. Então, a culpa não é dele, é culpa da estrutura. Agora eu pergunto para vocês, meus alunos queridos que estão me ouvindo: você quer mudar isso? Quer? Depende de você. Faça isso, mude. Aonde você for, seja um profissional competente, seja a pessoa que faz diferença. Ajude as pessoas, traga-as para você. Seja uma pessoa que compartilhe seus conhecimentos e ajude. Só assim a gente vai mudar, fazendo a corrente do bem. Muito obrigado. Também, só mais uma coisa que eu gostaria de adicionar: quando a gente pensa um pouco de um trocadilho, né? Mas eu acho que o ensino fundamental fundamenta você, o básico de tudo, só que você não trabalha com todas as matérias, certo? Então, ele te fundamenta, na verdade, é para você ir para o médio. E o médio, sim, vai te mediar para o mercado de trabalho, para a sociedade, para a economia e por aí. E esse conhecimento, como você disse, é o que te dá consciência, te dá liberdade. Só o conhecimento te dá a chance de evoluir na vida, certo? Então, essa importância de seguir. Isso. E só para finalizar, pegando esse gancho, né, como eu falei, mas a importância do médio técnico é assim: de repente eu não consigo entrar no vestibular, não consigo passar, mas nesse meio tempo eu me qualifiquei. Eu tenho uma profissão qualificada, então eu vou continuar trabalhando, me aprofundando, e no momento melhor eu faço minha faculdade. Pode acontecer também por N motivos, sim, mas te incentiva porque você está na área que você gostou. O ensino técnico me prepara muito para isso. Às vezes você entra numa área do TS, sempre falo para os meus alunos, não é porque você vai ser programador. Não é que você está aqui, que você vai ser analista de sistema, você vai ser médico, engenheiro, mas essa ferramenta você vai usar a vida inteira. Eu tenho certeza disso. Então, é muito bom. Eu mesmo fiz química, não usei a parte química, mas até hoje eu lembro, porque eu tive um ensino muito bom. Mas a minha parte de ensino fundamental, esse conhecimento que eu trago para os meus alunos na sala, acredito em vocês, foi no meu ensino médio. Os professores que eu tive, segundo professor, né, que me marcaram. E é isso, sabe? Pelo seu conhecimento, pelo seu jeito de tratar, pela gente conversar, né? E uma coisa que eu não comentei, mas tem muitos alunos hoje que sedentos de conversar. Não conversam mais em casa, não conversam com os pais, não conversam com ninguém. Tem muito aluno que vem para a escola e só fala do professor ouvir, o professor não é psicólogo, mas só fala do professor ouvir e dar uma atenção para ele, isso é muito bom, ganha muitos alunos. Tira alunos de buraco aí, né? Por quê? Porque hoje a vida está muito automática, isso aqui de alguma forma ajuda, se a gente souber usar, tudo é bom, né? Tudo é bom, mas em excesso nada é bom. Então é isso que a gente tem que, né? Então às vezes tem alunos que conhecem colegas que chegam caídos, você não sabe o que é, aí parte para outros caminhos, né? E às vezes não dá tempo de resgatar. Então às vezes é importante ouvir aluno também. Às vezes é importante, eu digo que é na medida do possível ouvir aluno, ouvir o que aconteceu, entender o que aconteceu, não julgar, né? Tentar sempre resgatar, porque atrás de um aluno, atrás de um professor, atrás de um engenheiro, atrás de qualquer profissão existe um ser humano. E é isso que a gente tem que melhorar, né? E isso aí envolve amor, envolve carinho. E eu termino aí dizendo que é amor de Deus e vamos em frente.
Eu agradeço a oportunidade, espero que tenham ficado uma mensagem boa para vocês. Estou à disposição do Fernando Prestes, de segunda a quarta-feira de tarde. Quem quiser conversar comigo, estou à disposição. Querido, obrigado pela oportunidade, viu? Valeu. O abandono escolar e a falta de qualificação dos professores são desafios críticos que afetam a qualidade da educação. O abandono escolar, impulsionado por fatores como pobreza e falta de apoio, priva muitos jovens de oportunidades essenciais para seu futuro. Paralelamente, a alocação inadequada de professores e a falta de formação especializada comprometem a eficácia do ensino. Para enfrentar esses problemas, é crucial adotar estratégias que integram o suporte aos alunos e a valorização dos professores. Investir em políticas de inclusão e melhorar a formação docente são passos fundamentais para garantir uma educação de qualidade para todos. Somente com esforço coletivo e soluções bem direcionadas podemos transformar o sistema educacional e assegurar um futuro promissor para nossas crianças e jovens.